Sistema Mundial Antidopagem ele tem que ser visto de forma apartada do sistema federativo. A independência e a autonomia ela deve ser imperativa. Tudo que diz respeito ao Código Mundial, padrão internacional, é para atleta e pessoal de apoio. Tudo que não é o seu corpo que produz, que você põe de fora para dentro, não existe. Ah, mas é bioidêntico. Ah, mas é não sei o quê. Ah, mas é a dose mínima. É o que eu precisava. Não tem dose mínima não existe. Em relação à dose. Botou de fora para dentro, é proibido, entendeu? Então não tem margem para isso. Mas assim, treinar primeiramente para você mesma. Então assim, saiba se superar. É o que a gente ensina todo dia lá, né, Gi? Então saiba se superar, saiba ser melhor do que você ontem, saiba achar a sua melhor versão. E acho que os resultados vão vir como consequência. E claro, se você sabe de alguma coisa, se você se sente ameaçado por alguém, por alguma pessoa numa prova ou por algum sistema que rola em torno de você, você tem esse canal da denúncia que você pode se fazer valer dele. Pensa em antidoping, logo imagina atletas olímpicos e profissionais. Mas será que este também diz respeito ao esporte amador? No episódio de hoje a gente vai falar com a Alexandra Amadeu, que é advogada, procuradora-geral do Comitê Paralímpico Brasileiro, além de atleta de ciclismo e ultradistância e remo olímpico. E ainda é treinadora de ciclismo e preparadora física. E João Guilherme Guimarães Gonçalves, seu companheiro, advogado, procurador-geral da Justiça Desportiva Antidopagem. Nossa, até enrolei a língua aqui para falar isso. Sócio de Gonçalves, Arruda e Gonçalves, Sociedade de Advogados Profissional de Educação Física. Eu não sabia que você era profissional de Educação Física, Também João. Também sou. Gente, me formei junto com a Xanda. Eu posso encerrar já então o podcast, porque, né, muita coisa vocês são. Como que vocês encontram tempo para fazer tudo isso que vocês fazem? Meu Deus do céu. Bom, primeiro, bem-vindos. Obrigada. Muito bom recebê-los aqui. É um prazer estar aqui com você, Gi. E vamos começar então. Primeira pergunta desse tema super em alta, polêmico, mas muito importante para todos nós que amamos o ciclismo principalmente. O que é o Comitê Antidoping? Como vocês dois, Xanda e João, atuam nele? Primeiro as damas. Primeiro as damas. Sempre. Então, eu basicamente, como que eu tô atuando nessa parte da antidopagem? Eu atuo mais com a parte de educação e a parte de consultoria. Então, eu ajudo atletas, principalmente amadores, também alguns profissionais, a saberem sobre listas proibidas, os medicamentos proibidos, quais são as infrações, o que pode e não pode fazer, o que deve ou não deve fazer. Então, eu ajudo muito nessa parte dos bastidores e ajudo um pouco também a parte da inteligência da ABCD. Então, eu estou sempre de olho no que pode ou não pode ser suspeito, em provas que a gente deve ou não deve testar, em atletas que a gente deve ou não deve testar. Então, eu estou sempre atrás em busca de deixar o esporte limpo para aquelas pessoas que praticam e competem no esporte de verdade. Perfeito. E você, João? Vamos lá. É importante sempre destacar quem é, né, João Guilherme, porque o pessoal acaba trocando um pouco alhos com bugalhos, tá? Eu não integro e nem posso integrar a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. As pessoas confundem, acham que você é da ABCD. Exatamente. E a ABCD não tem sou. nada a ver com o Comitê Olímpico, o Comitê de Antidoping. Não, tem. Aqui no Brasil tem tudo a ver. Tá. Tem tudo a ver. O sistema, assim, quando eu converso com os leigos, né, eu separo o processo antidopagem em 3. Tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor, a Xanda já está careca de escutar isso, que eu falo isso todo santo dia. Literalmente. Literalmente. Então são 3. A primeira fase, grande fase que eu chamo, é da inteligência. Tá? Claro que envolve outros ramos ali dentro, mas eu gosto de chamar de inteligência. Chamo de Dalit intocável. É um lugar onde ninguém pode saber aonde a ABCD vai atuar. E nem a procuradoria aqui quer saber aonde a ABCD vai. Ou seja, que prova a ABCD estará para fazer os testes. Exato. É isso? Prova, exame fora de competição. Então, isso tudo é feito nessa fase do processo, a parte da inteligência. Testou o atleta X, foi testado, a amostra foi levada ao Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Até aí você não atuou ainda? Não atuei. E sai um resultado analítico. A Xanda já reverso. atuou? Não. Também sei. não. Na Também não sei. prevenção. Na prevenção. Não sei. Porque eu gosto de ficar distante mesmo. E ótimo a gente falar assim
e abertamente, porque às vezes o pessoal acha que há A uma gente meio que não faz a mesma Mas coisa. vocês podem chegar e falar assim, testa esse aqui. Não, ou não? não. Vocês não fazem Não. isso. Não, olha, na verdade, qualquer pessoa pode Poderia falar. fazer. Você pode fazer Bom uma falar denúncia, mas Exato. assim, você não vai mandar um teste e a pessoa vai pegar e vai falar assim, Ah, tá bom, vou lá. beleza, Gi, você quer que eu teste aquele cara, então eu vou lá, vou testar esse cara. Então, existe um trabalho muito grande e bonito feito nessa seara, que por meios de denúncias, eles podem acolher ou não e testar pessoas, provas, enfim, o Tá. que eles acharem pertinente. Tá bom. Isso tudo funciona nesse primeiro step, né? Que você ainda não está. Eu não estou. Tá. Então, saiu o resultado analítico adverso, dado pelo o laudo feito pelo Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Esse relatório ele é encaminhado para a gestão de resultados. Aí sim começa a segunda fase do processo. João, você está nela? Não, ainda não. Estou um pouquinho distante ainda. Na gestão de resultados, eles vão analisar um monte de coisa, né? Qual foi a substância? Qual foi a substância? Quem vai que- notificar quem o é? atleta, exato, vai notificar as partes envolvidas, vai saber se tem autorização de uso terapêutico e tudo mais. Às vezes o processo até morre na gestão de resultados. Pode acontecer. Como assim morre? O Morre. atleta, ele é testado, cai Cai, mas aí vamos e supor... nada acontece. É, não, porque Se o ele tiver uma laboratório... Ah, tá. O laboratório vai mandar o resultado, né? É um papelzinho mesmo, como esse. Ele vai entregar o papel para a gestão de resultados, a gestão de resultados vai abrir o sistema Adams, que é onde tem todas as informações. Ver se tem alguma autorização. Exatamente, vai pedir esclarecimento do atleta, o atleta vai falar, olha, a gestão de resultados, Luciana é a coordenadora geral. Luciana, eu tenho aqui na minha mão uma autorização de uso terapêutico. Ela vai processar e falar, poxa vida, é verdade, então vamos arquivar o processo em gestão de resultados. Beleza. Tá? Transcorreu todo o processo dentro da gestão de resultados, o atleta não soube se explicar e não teve nenhuma explicação satisfatória, e até tendo às vezes uma satisfatória, eles encaminham um relatório de gestão final para o tribunal. Certo. Aí o presidente do tribunal recebe o relatório de gestão final, e aí sim encaminha os autos para a procuradoria. Que aí entra você. Aí entro eu, aí finalmente surge João Guilherme. Então eu surjo no último estágio do negócio. Eu não tenho nada a ver com a inteligência, o pessoal confunde, só chegou o cara da dopagem ou da antidopagem. Não. Você é quem denuncia. Exatamente, eu denuncio aquele atleta que feriu alguma regra antidopagem. Então eu estou nesse escopo, né? É assim, a ABCD, ela é um órgão vinculado ao Ministério do Esporte e a Justiça Desportiva Antidopagem, ela é nomeada pelo Conselho Nacional de Esporte, que é um braço direito, digamos assim, do ministro do esporte. Entendi. Então o nosso papel primordial lá é cumprir com toda a regulamentação antidopagem à risca, até porque o Brasil ele é signatário da Convenção Mundial Antidopagem. Então, essa é a minha função. Eu sou uma pessoa nomeada pelo CNE para fazer cumprir aquilo que foi estabelecido pela UADA, já que o Brasil ele é signatário. Entendi. Então, esse é o meu papel. Tá, Né? e aí você faz a denúncia, e aí depois vem a parte do julgamento e a condenação do atleta, caso Isso. seja pertinente. Esse é um dos requisitos até do Código Mundial Antidopagem. O atleta ele deve ter a tal da audiência justa. E isso é lógico até dentro do nosso Estado democrático de direito, na verdade. Nós precisamos ter contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sem isso, o atleta ele não pode ser condenado. Precisa se explicar também a um órgão independente. Por isso que, quando eu falei no começo, a Procuradoria tem que estar longe da parte de inteligência, é justamente isso, para não macular o sistema. Eu preciso pegar o processo no final aqui, do jeito que ele chegou e como a ABCD trabalhou, sempre ciente de que eles gozam de presunção de veracidade nos atos praticados. Uhum. Aí, às vezes, eu preciso dar uma aprofundada, a gente pode tocar em alguns casos interessantes na sequência, tá? Mas a minha função é essa, oferecer simplesmente a denúncia contra os atletas. Entendi. Tá bem claro. Então, gente, esclarecido que o João não é da ABCD.
Exato. Tá bom? Não é, se ele chegar lá numa prova, não precisa todo mundo sair Não, correndo. ele não vai chegar de jaleco branco Não vou. Não nas vou. provas. Não vou. Vou chegar morto ou vou estar me divertindo com o pessoal. Nada além disso. Ai, isso. muito bom. Agora, como que o Brasil está posicionado nesse cenário internacional em termos de fiscalização e regulamentação do antidoping, desse processo todo? Tá, essa Eu quero pergunta dizer é o fantástica. seguinte, em poucas palavras, a gente é bem quisto, a gente é bem visto, a gente tem uma boa reputação ou não? Não. Daquilo que eu noto dos congressos que nós já participamos da Agência Mundial de Dopagem. Inclusive, eles estiveram na Suíça recentemente, Exatamente. os dois. Em março. Em março. Exato. Todo março, né? Tem Todo um simpósio. março. O que que vocês... um simpósio Março e de... novembro. O Simpósio Mundial Antidopagem, que acontece lá na Suíça, na cidade de Lausanne. E agora não, né? Para nossa tristeza, ele vai acontecer a cada 2 anos, não vai mais ser todo ano. Então agora eles vão fazer regionais num ano e no segundo ano vai ser o mundial. Então o ano que vem é um regional, parece que vai ser no Panamá. Disseram, mas a gente ainda não sabe. Aí só no outro ano é que vai ser em Lausanne de novo. Tá. Então lá é onde todo mundo, de todas as NADOs, se reúnem para discutir sobre vários temas. Então, sobre padrão internacionais, né, a lista, o código. Então, especificamente desse ano que a gente foi, teve muita discussão da mudança do próximo código, que no final do ano vão bater o martelo do próximo código, para ele ser editado e Entrar em vigor. No ano de 2027. Tá. Então, esse ano teve muita discussão do novo código. A gente foi chamado para participar de uma mesa que foi bem legal, nunca tinha acontecido isso com a gente. E nessa mesa a gente teve que problematizar, não sei como é que fala essa palavra, Problematizar. Isso, problematizar, exato. Alguma circunstância que a gente achava que era um problema absurdo para nós. E a mesa discutia para dizer se esse era um problema principal e depois achar uma solução para esse problema. Então, o nosso problema não foi... Né? Qual foi o problema de vocês? A gente Vocês trouxe levaram? o problema dos atletas recreacionais. Mas eu acho que eu tenho uma resposta. pra isso. Que aqui no Brasil, eles não entendem lá o problema que a gente tem aqui. Que aqui no Brasil, todo mundo se julga recreacional, como se fosse o cara da pipoca da São Silvestre lá correndo de unicórnio, batendo na galera da elite, Que tá ligado? seja esse recreacional, ele é o quê? Ele é isento de tudo? Não é. Então, não é, não Não é pode isento. ser. Ah, tá. Só que no código a gente tem uma parte ali, digamos assim, dos atletas protegidos, que são os Que é menores uma- de idade e tal. E nesse dos atletas protegidos tem uma parte dos atletas recreacionais. Só que daí as pessoas usam disso para se livrar de alguma Não, acusação. Então, a minha indignação... todo mundo que cai vira recreacional, Entendi. entendeu? Então, A minha indignação nesse ponto em específico é justamente, cara, como é que você considera uma pessoa maior de idade tão protegida quanto uma menor criança de idade. protegida, entendeu? Então eu falo, poxa, e eu fiz essa pergunta até para o Richard Young, ele respondeu meio torto, mas eu entendo qual é a lógica do negócio, né? Vamos lá, o sistema mundial antidopagem, cara, ele precisa ser, de alguma forma, isso, assim, eu tô aos poucos tentando mostrar para o pessoal, tá? O sistema mundial antidopagem, ele tem que ser visto de forma apartada do sistema federativo. A independência e a autonomia, ela deve ser imperativa. É claro que, vez ou outra, você terá uma federação internacional determinando que a confederação aqui no Brasil tem que fazer. Então, a confederação tem que seguir à risca a determinação dada pela federação internacional. Mas o sistema em si, do Código Mundial Antidopagem, ele tem que ser visto à parte. Justamente porque, vamos lá, quem vai saber como funciona o esporte no Brasil é o Ministério do Esporte. Sim. Aqui no nosso caso, tá? Eu estou atraindo ao Ministério do Esporte. Se você deixar na mão das confederações, todo mundo que não for federado, ele será considerado um atleta recreativo. É simples assim. Mas você não pode assim... Por essa legislação, essa lei que está escrita, o atleta recreativo, ele é isento de qualquer tipo de... Não, ele não de é jeito isento, nenhum. ele é... Ele responde Mas ele é nos mesmos protegido em que termos. sentido? Ele tem as... cara, é uma traulitada atrás da outra, né? Porque eu tô na linha de frente lá, né? E a norma, ela é interpretada. Tá aí, vamos lá. Eu não consigo vislumbrar intencionalidade com culpa.
culpa é um elemento que segue afastado da intencionalidade, do dolo. Tá? Quem age com dolo não age com culpa, me desculpa, ou um ou outro. É uma coisa que você está dirigindo, mirar o carro, assim, cara, vou atropelar aquele cara ali porque ele me fez mal. Isso aí é agir com dolo. Outra coisa é você, poxa acidentalmente vida, acidentalmente atropelar uma pessoa. Isso é culpa. Então, aí é culpa, entendeu? Então, pela interpretação dada em um julgamento não muito distante do tribunal, claro, contra os anseios da Procuradoria e no entender da Procuradoria fora do script detalhado pelo Código Mundial Antidopagem, você sim pode agir com dolo e culpa. Então você já tem uma redução da sanção de 2 anos. Entendi. De 4 para 2. Mas por quê, né? Se você agiu com a intenção de se dopar, você precisa receber uma sanção de 4 anos e o código, no meu sentido, ele é muito claro. Código Mundial Antidopagem. O Código Brasileiro Antidopagem, ele dá essa interpretação. Dá uma margem para interpretação equivocada, mas havendo divergência entre o internacional e o nacional, aplica-se o internacional. Ao internacional. Isso é disposto. Tá. Isso daí Mas isso acontece na prática? Acontece. Não. Aí as discussões que a gente tem no tribunal. Tá. E aí, quem sabe, né, cai aí um pouco daquilo da tua pergunta, né? Como é que tá o Brasil isso no, que eu ia falar, no então cenário? já meio que respondeu. Porque... É uma bagunça. Não é fácil de entender, na verdade, né? Porque você tem sim uma norma sendo interpretada pelo tribunal. E às vezes a OADA não concorda com aquela decisão. E a OADA, ela tem 2 caminhos. Ou ela recorre para o CAS, né? A bagatela é cara pra caramba, né? E esse foi o problema que ganhou na nossa mesa. Foi porque recorrer ao CAS é muito caro. O que é CAS, para quem Corte Arbitral do Esporte. Tá bom. É tipo a instância máxima da máxima. Tá. É quem vai decidir o que vai ser feito mesmo se você quiser ir recorrendo. Então, é a decisão final, vai. É tipo a segunda instância, a terceira instância e assim vai. Isso. É o final, é o último. Praticamente depois isso. deles não tem mais pra onde você recorrer, entendeu? Entendi. Ou ela coloca a gente em não conformidade. E se a gente cai em não conformidade... Isso é um ponto importante. O que é isso? Se cai em não conformidade, o que acontece? Ninguém mais compete em nível mundial nem olímpico. Ou seja, nenhum atleta no Brasil poderia mais competir em Olimpíadas. Na verdade, nós tivemos até um caso com a Rússia. Alguns atletas participaram, mas não de forma independente. Eles sem não vestem Então, o caso da Rússia foi isso. Cara, o caso da Rússia, meu pai do céu, envolve o laboratório. Eu falei do LBCD aqui, né? Eu assisti o Netflix. Não, é fantástico. Você assistiu isso? É fantástico, é muito bom, é muito bom. Cara. O pessoal trocando o potinho de urina por um buraquinho, cara, pelo amor de Deus. Sim, o nosso tribunal é extremamente renomado, ele é o único da América Latina. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Que faz o teste. Que faz o teste, tocado pelo Henrique, né? Henrique Alberto, um doce, cara. Olha, uma pessoa fantástica. É uma pessoa top nesse mundo, esse cara é o Henrique. É o Henrique. O cara é demais mesmo. Ele se testa. Ele se testa. A gente tem que contar essa coisa. Muito bom, teve uma tese de que a graviola metabolizava uma droga dentro do corpo. E um cara que foi pego com essa droga alegou que foi suco de graviola. É igual a carne contaminada do contador. A carne até tem umas regiões que carne tem contaminada. Aí, o que o Henrique fez do laboratório? Ele falou assim, vou comprar graviola. Começou a beber. Não só ele, mas ele botou todo mundo do laboratório. Pra tomar suco de graviola. Mas assim, tipo, meio quilo de graviola batida, não sei o que. Por quanto tempo testando. Acho que ele fez 1 mês, né? Eu nem lembro quanto ele fez contou. Um tempão e fez todo mundo fazer esse teste com ele e foi se testando pra ver se dava. Né? Ele contando pra gente, né? Não aparece nada em nenhum lugar. Que tese absurda. E ele se testou e testou uma galera pra ter certeza de que a tese do cara era um absurdo, assim. Foi muito engraçado. Que loucura. Agora, João e Xanda, o principal objetivo do antidoping no esporte a gente sabe que é combater realmente a falta de ética, né? Quando a gente se dopa, a gente tá sendo antiético. Eles usam muito a palavra trapaça, né? Por que esse assunto? Porque eu lembro quando eu comecei a pedalar,
não existia esse assunto entre os amadores. Era uma Sim. coisa muito entre os profissionais, né? E testar os profissionais, cuidar para que os profissionais não, né, se dopem cada vez menos ou que se descubra, né, o doping rápido. Então, essa questão sempre ficou muito em cima dos profissionais. Os amadores não falavam sobre isso e de uns anos para cá a gente percebe que tem se falado muito do doping no amador. Sim. Por quê? Eu tenho uma visão, assim, muito específica disso, da parte profissional do negócio. Então, assim, pensa hoje você, que está dentro do mundo do ciclismo profissional e não profissional. Quantas pessoas você conhece do ciclismo profissional que vivem do ciclismo? No Brasil, pouquíssimo. Você vai contar nos dedos. Agora, sim, se você pega uma pessoa que se dopa ou não, tá? E ganha uma prova do Letap, ganha uma prova do Giro, ganha uma prova do Gran Fondo, e posta, e ganha não sei quantos milhões de seguidores, e as marcas vêm atrás e apoiam. Ela consegue ganhar muito mais dinheiro com isso e viver disso do que o esporte profissional, do que correr um campeonato paulista, um brasileiro, fazer o jeito que a gente conhecia, que era o jeito normal. Então, você quer começar no esporte profissional, você vai lá, corre o paulistinha, tal, não sei o quê, vai crescendo, vai ter um brasileiro, corre o brasileiro, aí tenta um sul-americano, um pan-americano e assim vai. Então, essas pessoas que têm o caminho que a gente conhece do profissional, elas ganham, muitas delas vivem disso, mas hoje em dia é muito difícil você conseguir viver disso. Só disso, né? Então eu acho que por isso que o amador deu esse boom, tanto nas trapaças, né? Quanto nessa coisa de, tipo, querer ganhar prova a todo custo, porque traz uma visibilidade absurda e as marcas bancam, as marcas não querem nem saber. Dificilmente uma marca vai falar, só vou te patrocinar se você fizer um teste aqui pra mim, fizer, sei lá, um exame toxicológico, sei lá, alguma coisa assim. Então, quantos atletas amadores a gente viu cair e que eram patrocinados por grandes marcas, entendeu? Então, a minha visão sempre é essa. O amador hoje cresceu muito no doping, porque é muito mais fácil você viver do esporte amador, em torno de Instagram, marcas e visibilidade. De serem uma influência, isso, né? do que um contrato de trabalho profissional do ciclismo. Sim. Né, e você acha que isso, Xanda, acontece só no Brasil? Ou isso acontece em outros países também? Essa questão da valorização do ciclismo amador em relação ao ciclismo profissional. Porque na Europa a gente sabe que o ciclismo profissional é muito valorizado. Sim. Os ciclistas profissionais, muitos conseguem viver realmente só do ciclismo, né? E eu não sei se o foco seria nessa testagem do amador. Aqui no Brasil eu já vejo um pouco diferente. Eu vejo exatamente o que você falou. Eu vejo o amador muito mais em evidência. Sim. Do que o ciclista profissional. Muito... Mas você acha que esse holofote que está no amador é muito mais em relação ao Brasil ou isso também tem acontecido em outros lugares? Eu acho que acontece no mundo inteiro, né? Eu noto aí que nós temos dados históricos, tá? Que a gente precisa se lembrar. Até 2016, a autoridade de gestão não era a BCD que tinha a autoridade de gestão, tá? Então, em 2016, o Brasil quase caiu em não conformidade. Na verdade, o Brasil caiu em não conformidade por conta do laboratório, que o laboratório ele estava... Era o Ladetec. Era o Ladetec, e ele teve que passar por uma reformulação muito grande. 2016? Que foi a Olimpíada do Rio. Não, na verdade foi um pouco antes. E daí, Aí conseguiram... assim, mas foi tudo assim muito a toque de caixa, porque o Brasil correu sério risco de, com tudo pronto para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, cair em não conformidade. Isso em 2016. Aí foi em março, mais ou menos, de 2016, que a Lei Geral do Esporte foi alterada, a Lei Pelé, a antiga Lei Pelé. Ela foi reeditada, e aí a autoridade de gestão, a autoridade de teste, a autoridade de coleta passaram as mãos da ABCD, unicamente da ABCD. Junto com esse combo, os tribunais, que antes eram regionais de cada entidade de administração do esporte, eles foram migrados para o TJDAD, para a Justiça Esportiva Antidopagem. E aí cai muito como luva, tá? E eu não tinha pensado nisso, pensei agora. Por que os amadores? Por que agora os amadores, né?
Porque antigamente tudo estava nas mãos das confederações. A partir do momento que você tem uma ABCD mais atuante, sendo autoridade de teste, gestão e de resultados, gestão de resultados, né? De gestão de resultados é a mesma coisa. Mas ela atraindo tudo isso para si e tendo a existência aí do atleta amador, atleta de nível nacional, regional e recreacional, assim, a ABCD passou a testar absolutamente todo mundo, inclusive os amadores. Tá? Então, eu vejo mais esse dado histórico como importantíssimo aí para a atuação da ABCD em cima de competições, por exemplo, que não são chanceladas e nem federadas, né? Para mim é fundamental, tem que ter em todas. Se perguntarem para mim da ABCD, a ABCD sabe qual é a minha resposta. Eu gosto muito, amo todo mundo lá dentro, cara, eles são fantásticos. Mas se eles perguntarem a mim, João Guilherme, eu vou responder, tem que testar absolutamente todas as provas. É fundamental testar. Seria a minha próxima pergunta. E é meio lógico, porque veja, o atleta profissional que se molda em cima de anabolizante, ele vai treinar nas ditas competições não federadas. Sim. Então ele se molda nas não federadas e depois ele compete. Só que o grande ponto nós tivemos quantos ciclistas nas Olimpíadas? Foram 2. A nossa Tota, aí eu posso falar a nossa Tota, né? A nossa. E o Rangel. E o Rangel. Só os 2. Para uma gama de ciclistas aqui no Brasil até consideradas altas, assim. Então, poxa, tem que testar. Porque e como funciona essa questão dos testes? Quem que tem que pedir? Alguém tem que pedir? A ABCD é livre para ir na competição que ela quiser? Ou precisa ter autorização do organizador? Porque eu já ouvi algumas coisas assim. Mas a organização tem que pedir. Ou a confederação tem que pedir, no caso dos brasileiros. Sinceramente, eu acho um absurdo não ter teste antidoping num brasileiro. E acontece. Acontece. Esse ano, no Brasileiro de Pista, eles foram no 2º ou 3º dia, sendo que já tinha tido 2 dias de prova. E outros brasileiros de estrada já vi nem ter teste antidoping, né? E, enfim. Mas porque você tá sempre lá. Eu tô sempre lá. Mais do que você é a melhor pessoa para falar. E aí eu fico me perguntando, primeiro, né, o caso de prova profissional com essa importância de um brasileiro, para mim, é inconcebível não ter. Mas isso é culpa de quem? Quem que não mandou, quem que não pediu, quem que, né, a prova amadora, quem que decide se vai ter o teste na prova amadora? A gente tem, na verdade, várias vertentes aí para conseguir fazer o teste. Depois o João vai dizer também, ele complementa. Mas até o final do ano anterior, as confederações têm que mandar para a ABCD meio que um calendário e um pedido de provas a serem testados. Então, por exemplo, a CBC tem que mandar, a Confederação da Natação, e assim vai. Todas as confederações de cada modalidade têm que mandar. As provas amadoras ou qualquer outra prova também pode requerer que sua prova seja testada. Então, assim, não só a gente ficar em cima de confederações, mas a gente tem que ficar em cima das provas. E quanto tempo de antecedência? Por exemplo, o Iron tem que fazer com bastante antecedência. Por quê? Porque a ABCD, ela trabalha com missão. Então, assim, para ela mandar o DCO ir lá, para pegar os kits de testes, eles têm que editar uma missão. Não é uma semana antes. Não, senão não dá, né? Como é que você recruta as pessoas, arruma hotel para eles ficarem, transporte, kit para testar, toda a logística para trazer de volta as amostras. Então, eles têm que ter tempo hábil para conseguir elaborar essa logística. Então, eu acho que muito mais do que ficar só em cima das confederações, a gente tem que ficar em cima das provas também. Porque o Iron tá conseguindo fazer isso, né? O Ironman é uma franquia à parte, né? E eles conseguiram, junto com a ABCD, eles estão parceiros da ABCD e eles estão conseguindo levar a ABCD em todas as provas para ser testado. Mas não que a Confederação do Triatlon tá mandando. É o Iron, que não tem nada a ver, que tá pedindo para a ABCD e tá colocando os testes dentro das provas deles, entendeu? Entendi. Então, isso aí é uma coisa que, tipo, eu acho que a gente tinha que cobrar Letap, a gente tinha que cobrar Giro, a gente tinha que cobrar Gran Fondo, todo mundo fica, não sei o que, mas tinha que cobrar, porque são provas que tem grana, entendeu? Então não precisa testar todo mundo, mas daria para testar as principais categorias ali para a gente conseguir ter um ambiente mais justo. Não, e eu acho que fazendo um gancho, já com uma pergunta que eu já estava aqui na minha mente,
deveria ser interesse dessas provas ter a testagem, justamente por aquela questão que eu falei para vocês lá nos bastidores, de não denegrir a imagem do esporte. Então, quando o organizador se preocupa com isso, ele está contribuindo para que as marcas sejam atraídas. Sim. E também patrocinem a prova, patrocinem, sei lá, os atletas, né? Imagina uma prova como o Letap ou o Giro, que tem grandes marcas envolvidas. De repente, vai a BCD lá, baixa a BCD lá e cai 5 atletas, 5 ciclistas no doping, né? Então, quanto mais teste tiver, mais inibe o atleta de se dopar, né? Vocês concordam com isso? É que nem polícia, né? É ronda ostensiva. Quanto mais você souber que nas provas você pode ser testado, mais medo você vai ter de usar qualquer coisa. Então, assim, eu acho que isso já aconteceu em algumas provas que eu vi que pessoas acharam que ia ter testes. Eu acho maravilhoso várias ter o desculpas. É fantástico. O boato é maravilhoso, né? porque você nem precisa ter certeza. Você só solta o boato, né? Então, aquela história do jaleco não é uma má ideia, não. Hein? Eu vou colocar numa pranchetinha só pra ver o que vai acontecer, cara. Vai ser fantástico. Então, jaleco branco numa prova, acabou, João. Ou vermelho, né? Como teve no Letap, né? Mas sem mencionar nomes, né? Sem falar nomes. Gi, assim, voltando ali, só para se ter uma ideia, tá? Do Brasil, a gente tem em média 5.000 testes sendo feitos por ano. Tá, eu frisei isso de aqui, todos né? os esportes? De todos os esportes. 5.000? 5.000 é teste para dedéu. Eu ia falar, não, é pouco. Não, mas é muito teste. Tá. É muito teste. Mas aí, se você começar a separar o joio do trigo, você vai perceber que 2.500 testes, em média, tá? Mais ou menos, é a CBF que faz. Que é o futebol. Aí, por isso que eu tô falando, tem que separar os dois sistemas. O sistema mundial antidopagem e o sistema federativo. Quem determina a CBF fazer esses exames é a Federação Internacional, é a FIFA. É a FIFA que fala, CBF, você precisa fazer tantos exames aí, cara. E ela tem que se virar para fazer. Tem que se virar. Só que o que acontece? Eu fui procurador também na Justiça Esportiva do futebol. Os olerites, né, a gente tem que olhar todos os documentos. Os olerites, eles determinam uma porcentagem X do valor pago das arquibancadas para antidopagem. E aí você tem, porra, João, mas e o jogo entre Caxingui e Olaria e 15 de Jaú, cara? 2 times assim que não tem um público muito grande. Aí ele será bancado por um jogo Fla-Flu. Um São Paulo e Corinthians, um Palmeiras e Corinthians e por aí vai. Entendi. Então ele é um sistema que se se retroalimenta. Exato. Então funciona. Só que nas nossas modalidades, principalmente as individuais, nós não temos essa alimentação. Até mesmo se você parar para pensar num Letap ou até no Giro, que são competições não federadas, olha a quantidade de gente que fica do lado, eu acho lindo de ver. Mas ninguém lá paga para estar lá, a via é pública. E até mesmo as competições internacionais, o público está na rua. E fica o pessoal lá, peladão, Sim, joga... não tem venda de ingresso, Não né? tem. E joga cerveja na cara do ciclista, que isso acontece pra caramba. Da última vez jogaram uma caramanhola, né, na cara do Mathieu Van Der Poel. Poxa, então... Batatinha no pulgar. Aí você perde também um pouco o controle, né? Mas eles têm. Mas eu concordo que uma inscrição do Letap ou uma inscrição do Giro, cara, é bem carinha, né? Então, se você separasse uma verba para antidopagem, acho que valeria a pena, né? É uma verba dos patrocinadores, né? Porque o sem pessoal sombra de dúvida. banca para montar tenda lá, né? Sim. Quantas tendas a gente viu no Giro lá, Os esse final de estandes, semana? Então, a gente podia separar uma porcentagenzinha, né? Não ia, Pra testar. não ia acabar com a verba deles. Tá, então, assim, resumindo, para testar, primeiro precisa ter, da parte do organizador, seja federada ou não federada, um envio de um calendário para a BCD. Exato. Com as datas de provas para a BCD se organizar. Isso. Mas a BCD, ela pode sozinha, sem receber isso, ir lá e fazer o teste. É aí que funciona a inteligência da BCD. Porque ela precisa, como os exames são limitados, ela precisa agir com inteligência para fazer os exames. Não pode ficar desperdiçando também, né? Nem vai.
Até porque são verbas públicas. Verba pública passa na mão de Tribunal de Contas da União, por aí. Você não pode pura e simplesmente gastar e rasgar à toa. Né? A Adriana Tabosa é uma baita presidente, ela está tocando a ABCD de forma fantástica, e ela sabe muito bem do que eu estou falando. Então ela precisa realmente saber gastar. E a inteligência funciona justamente assim. Assim, o padrão internacional de tese de investigação agora, ele vai ser desmembrado em dois, né? Vai ser padrão internacional de testes e um outro padrão internacional de investigação. Entendi. Que funcionará de forma apartada, né? De forma apartada. E eu não sei nem como é que isso vai se operacionalizar, né? Não tenho nem ideia. Tá, mas aí você pega, né? Foi citado aqui o Iron Man. Eu fui fazendo um monte de anotações. Iron Man não é federação internacional. Só que o Iron Man, ele é signatário do Código Mundial Antidopagem. Você tem lá o World Triathlon, que ela é federada, ela é vinculada como stakeholder do sistema mundial antidopagem. E de outro lado você tem o Ironman, são duas competições, duas entidades distintas. Então as duas são signatárias. E as duas ficam, assim, você pega o regulamento do próprio Ironman, você vê lá no primeiro capítulo, olha, as regras são diferentes, estamos batalhando para que as regras sejam semelhantes, tal, não sei o que lá, mas havendo divergência entre a regra do Iron e da Federação Internacional de Triatlon, aplica-se a regra do Ironman. Entendi. Então são competições, no meu sentido, bem diferentes. Assim, daquilo que eu pude ler. É uma modalidade que eu estou começando a aprofundar, é o Ironman. Então pode ser que alguém fique chateado comigo, fale assim, meu amigo, é o que está escrito no regulamento específico da competição, não posso fazer nada. Só regulamento. Agora, por que vocês acham que o ciclismo é um esporte manchado em relação à imagem do doping? Não só no Brasil, como no mundo. No mundo, né? E a gente estava até falando, eu falei, o que veio primeiro, né? O ciclista, ele é mais testado ou ele é mais... ele cai mais nos testes do que outros esportes? O que vocês já têm de informação em relação a isso? Vai, João, solta tudo. Cara, solta o verbo, meu. Não, é duro, porque vamos lá, outro dado histórico, né? A antidopagem, é lógico, já existiam outros casos, o COB, o Comitê Olímpico Internacional, desculpa, não o COB. O COI, ele já vinha investigando uns casos sobre dopagem, já havia uma preocupação muito grande, mas justamente a WADA foi criada justamente após o caso Festina. Do Lance. Não, o caso Festina. Foi, lá atrás, é verdade. Lá atrás, era mais antiga que o Lance. Aí o ciclismo já começa bem por aí, né? Porque foi o... Assim, o porta-mala... para tudo ser criado. O porta-mala do carro Festina tinha tudo que você imaginar de todas as substâncias. Tinha praticamente o código inteiro. Era uma conveniência de droga. Foi, assim, muito legal, porque se você analisar as infrações à regra antidopagem, você tem tráfico, por exemplo. Tráfico nunca caiu na nossa mão. Tá? Pode ser que caia algum dia. Mas eles estavam passando justamente a fronteira da França com agora me fugiu o nome do outro país, fica mais ao norte. Você já tem o tráfico da substância proibida. A posse da substância proibida dentro de um carro da equipe. Ele praticamente criou todas as regras. Todas as infrações ele... Todas, porque tá você ali. tinha... Tráfico, você posse... tinha o médico que ia administrar administração, o uso, tudo. Então, se você parar para analisar o caso Festina, ele te traz todas as infrações de bandeja. A partir daí que criaram as 11 infrações. Já começamos bem com o ciclismo, então, foi aí. Já é o primeiro dado. O dado é histórico. Assim, foi o start de tudo. Se entrar no site da UADA, tá escrito lá, foi o caso Festina que deu início. Então, poxa, já é um alerta. E aí vem um feeling meu de procurador. Sempre que tem, e sempre que alguém me fala, teve exame de dopagem numa competição de ciclismo, eu já preparo. Vai cair alguém. E é fato? É fato. Pior que é. É fato. Todas as vezes que teve um teste, assim, caiu alguém. Eu não vou falar que todas, tá? Mas eu boto fé que 95% caiu alguém.
E o Gran Eu tô Fundo... rindo, mas é de nervoso. Não. Tô rindo, mas tô ótimo. Tô rindo, mas eu tô Não, mas chocada. eu só espero, eu falo, legal, porque o Gran Fundo já até, eu não sei, veja, se tiver na mão da gestão de resultados, e eu acho que já está, porque já saiu o resultado de uma pessoa do Gran Fundo, eu não sei Gran o nome, Fundo? não, quero saber da Do Gravel. Gravel, da UCI. Desculpa, não era Gran Fundo, é Não é Gran Fundo, UCI Gravel. Gravel. Desculpa, eu errei o... Não, mas já saiu o nome, a gente já viu. saiu o nome, eles já reformularam até o pódio. E já tiraram o cara de primeiro. A UCI não brinca. Assim, eu não sei nem se cairá na minha mão. Esse caso. Porque se a autoridade se for teste UCI, né? for a UCI, cara, aí eu te falo uma coisa, viu? O nosso sistema ele é muito brando até, tá? Porque nós não cobramos absolutamente nada. O tribunal é for free. Para defender? Não, para defender depende. Tá. Você tem lá um banco de advogados ativos, são muito bons, tá? Mas Então, se o ciclista ou atleta não tem advogado, ele pode Ele pegar pode um advogado. recorrer. Pode, é tipo um defensor público na justiça Pode, comum. mas na UCI, aí já é a ITA, né? A UCI mudou, ela transferiu a gestão de resultados para a ITA, né? Então, lá sai um pouquinho mais caro, um pouco mais salgado, tá? Então, se a autoridade de teste tiver sido a UCI, provavelmente esse atleta vai ter que se defender na ITA. Agora, uma pergunta. Quando o atleta ele é condenado, ele sempre é condenado com tempo ou ele também é condenado com valor, tipo, pagar uma multa? Como funciona isso? Que pena, né? Aqui no Brasil, não. Por isso que eu tô falando, nosso Aqui sistema no é Brasil, brando. não. Nosso sistema é brando. Ele só fica afastado das atividades. Eu atuei num caso, assim como advogado, e justamente envolvendo o ciclismo, como sempre. E era o Justin Lessard, né, que tocava pela UCI, ainda não tinha ido para a ITA. E ele falava para mim, João, é o seguinte, cara, eu vou para cima do seu atleta, eu já tenho Você estava dado... defendendo ele? Tava. Só que tudo em gestão de resultados. Tá. A gente estava costurando ou não um acordo. Não, saiu o acordo. não tinha sido denunciado ainda? Não. Tá. Se você me provar que o seu atleta não recebeu o valor cheio, eu consigo reduzir o valor da multa. Era a multa. A multa era baseado em cima... Nossa, e era salgada, hein? Era salgadíssima. Porque não era na esfera do Brasil aqui, era um órgão... Tudo lá. Tá. Aí, quando isso caiu na minha mão, eu fiz os cálculos, né? Primeiro, o atleta me mandou os comprovantes de transferência. Ele... Assim, eu não... Transferência do quê? De valores. Do quê? Do que ele era comprou? profissional e ele recebia, o valor que ele ganhava. o salário Isso. dele. Por mês. Sim, o contrato, tô chutando, era R$10.000, ele recebia 1.500. Tá bom. Eu realmente não consigo, ainda falei para ele, assim, procura seus direitos trabalhistas que você consegue ainda, né? Eu não sou advogado trabalhista. Falei, procura um advogado trabalhista, ele disse, não, João, prefiro não fazer nada. Eu falei, tá bom, é uma vontade sua, a gente para por aqui. Mas a multa, ela está sendo calculada já em cima desses seus R$1.500. E quando eu fiz o cálculo naquela época, tá? O dólar devia estar na casa dos 3,5, por aí. Eu cheguei a fazer o cálculo dos R$150 mil no total. Mas ele seria suspenso e ainda teria que pagar uma multa. Exatamente. Veja, eles cobram o controle de dopagem. Eles cobram o oficial de controle de dopagem que foi fazer o exame. Eles cobram o trabalho do Justin feito pelo pacote pelo de legal, documentos. o pacote de documentos. Aí começa, né? Sim, um monte de coisa. Se vai para o tribunal e a chance era altíssima de condenação, você ia pagar o painel arbitral formado por 3 auditores e só vai aumentando a conta. Só vai aumentando. Aí quando eu fiz a conta inteira e mostrei para ele, falei assim, você pode aceitar tudo, ele corta todos esses gastos aqui. Você pode optar entre pagar R$150 mil ou R$35 mil. Aí fica com você. Aí ele falou assim, João, acho que eu prefiro pagar R$35 mil. Eu falei, então... E aí ele pagou e... Não sei. E ficou suspenso. Não sei, porque para você voltar pela regra da UCI, para você voltar a se federar, você tem que pagar. Entendi. Aí você não sabe se ele eu não sei a se se federar, que ele Como está federado, ficou eu sei que está. Mas eu não sei se federado ou não. Tá.
Tá, aí eu não... Você já não atuou mais. Não, aí eu saí fora. O meu trabalho Legal. terminou aí. Agora, então tá, já entendi por que o ciclismo é um esporte tão manchado. Não adianta. Tem história. Tem história, Tem muita história. Tem. E minha mão já coça, viu? Porque quando eu vejo o pódio, eu falo, ih, caramba. Aí eu falo, não, esse eu já conheço, aquele lá eu também conheço. Ixi, cara. Aí eu só rezo pra não cair. Ai, porque não adianta, não é que... Dizem, né, que eu tenho a mão pesada. Não sou eu que tenho a mão pesada. É o sistema que é extremamente pesado. Sim. As sanções são de 4, 2 anos. Poxa vida, você tira um tempão. E quando um atleta pode ser... Existe isso dele cair uma vez só e ser banido, dependendo da situação? Ou não? A gente já baniu mas esse caso foi emblemático. Ou é só recorrência? A Aninha morreu, né, inclusive, a relatora do caso. Você É a Aninha, infelizmente, ela faleceu. Eu posso falar o nome porque ela era auditora conosco lá no STJD do atletismo, e ela veio a falecer, infelizmente. Deixa até aqui uma lembrança a ela. Caiu o filho e a mãe. Os dois caíram. Como é? O filho e a mãe? Os dois ciclistas? Não, era de atletismo. Atletismo, tá. 2. Eu só tava aqui Mãe- pensando, meu Deus, filho e a mãe ciclista, devo Mãe conhecer. e filho. Assim, e lá bonitinho, né? Mãe e filho. Aí começaram as investigações. Essa foi fantástica, assim, um caso muito emblemático mesmo. Chegou-se à conclusão que quem estava administrando, e não é nem porque, veja, a administração na antidopagem não é só o ato de administrar, não. O mero ato de prescrever já é tido como administração. Nesse caso aí, o pai estava... O pai? O pai. Aplicava na esposa e no filho. Mas eles, assim, a esposa sabia. Sim. O filho Sim, talvez todo mundo. todo mundo ciente. Todo mundo ciente. Aí os dois levaram Os três a sanção caíram. de 4 anos, né? Os dois caíram. E o pai com que 4 aplicava. anos, lifetime ban. Foi Entendi, banido a vida banido. inteira. E se você entrar no site da ABCD, ele Tá continua lá. como banido. Por força dessa norma de 2016, até hoje eu não concordo, tá, com essa... Assim, o pessoal equiparou ao direito penal. Assim, eu vejo com péssimos olhos equiparar a antidopagem com o direito penal. Aí eles limitaram a 30 anos de suspensão. Pô, mas hoje 30 em anos dia, acabou, né? 30 anos acabou. Depende da 30 idade, anos. já era. Para a administração. Sim. E aí você tem casos de reincidência. Se você cai de novo pela segunda vez, você vai receber uma sanção o dobro da primeira que você recebeu. Entendi. E se você cai pela terceira vez, você pode chegar a 30 anos de suspensão. Entendi. Agora, gente, explica, João e Xanda, pra galera, quando um atleta, ele é suspenso, às vezes as pessoas acham que ele só não pode competir, né? Ou não. Ou ele pode continuar treinando e normal, vida que segue, ele só não pode competir Dor de em provas. Aí, às vezes, tem gente que se confunde e acha, não, eu só não posso competir provas ranqueadas ou profissionais, eu posso competir provas amadoras. Quando o atleta é suspenso, ou o ciclista, né, enfim, a gente tá falando do esporte no geral, o que ele faz? Ele pode continuar treinando? Ele pode largar as provinhas de isso daí é uma coisa que risca giz no traz- chão? Traz muita discussão, porque varia muito de esporte para esporte. Então, por exemplo, você vai pegar no futebol. O cara que está suspenso do futebol, ele não vai poder entrar na praça de desporto. Então, ele não vai poder entrar no estádio, ele não vai poder estar com o time. Mas se você é suspenso no atletismo, por exemplo, você pode pegar seu tênis e sair correndo pela Na rua. rua. Ninguém vai conseguir te impedir de estar treinando na rua. A bike mesmo, já vi um monte de atleta suspenso pedalando Treinando. por aí. Então, assim, como que você vai impedir uma pessoa de pegar sua bicicleta e sair pedalando por aí? É duro, mas assim, varia muito de esporte para esporte. Mas, por regra, o atleta que é suspenso, ele não pode participar de nenhuma competição, ele não pode estar treinando com ninguém, ele não pode ser treinado ou dar treino. Então, por exemplo... Ele não pode nem ser treinado por alguém. Não, porque daí o treinador dele pode incorrer em associação proibida. Entendi. Então, se acontece alguma denúncia, olha, a Xanda tá suspensa e o João tá treinando a Xanda, alguém vai lá e denuncia o João. Então, fala que ele é associação proibida, aí ele vai ser punido também e eu vou tomar uma reincidência.
entendeu? Então, assim... E alguém treinar com quem tá suspenso também não pode. Teoricamente não pode. Não pode. Então, é uma coisa que a gente vê muito acontecer, o cara ser, por exemplo, suspenso no atletismo, tá, o cara, sei lá, era corredor de 100 metros rasos, foi suspenso. Aí ele vai correr uma prova de bike, achando que porque é a bike, ele pode. E ele não pode. Então, assim, então eu vou nadar sei lá, águas abertas, travessia, não sei o quê. Não pode. Você tá suspenso fora do sistema esportivo, entendeu? Então, você tem que ficar, aceita que dói menos, fica longe, cumpre a suspensão, porque vai dar menos dor de cabeça. Mas existe alguma forma de fiscalizar isso ou só através de denúncia mesmo? É mais denúncia. Existe. E a denúncia vem a cavalo. Existe como fiscalizar, mas o que mais é efetivo é denúncia. O que tem que fazer? Mandar um e-mail para a BCD. No site da BCD, se você for lá embaixo, tem um denúncia, quadradinho arroba, lá, com um negocinho no megafone, assim, canal de denúncia. Aí você pode ir lá. Você clica lá e daí você escreve, totalmente anônimo. Vi o fulano treinando, blá, blá. Pode dar os dados, às vezes você tem informação de endereço, de local que a pessoa está treinando. Então, eu recebo muito dos atletas para eu fazer denúncia, porque os atletas que eu tô no meio têm medo. Então, acontece muito das pessoas me procurarem, falarem, Xanda, eu vi o fulano lá que tá não sei o que, né? Aí eu vou até a BCD e faço a denúncia formal, né? E passo todas essas informações que eu recebi. Entendi. Mas qualquer um pode fazer. E aí a BCD vai investigar. Vai atrás, vai tentar descobrir. E tal. E aí, entendendo que realmente o atleta infringiu essa regra, ele pode ser suspenso por mais tempo? O que acontece? Ele pode. Ele pegou 2, ele pode estender para 4? Como que é? Você vai acabar dobrando, na verdade. Entendi. Porque você também deveria observar ali a questão da culpa do atleta ou não, tá? Vamos lá, eu até deixei aqui saúde e sanção. Quando a gente aplica a sanção ao atleta, nós não retiramos a saúde de ninguém. Isso é importante todo mundo saber. Saúde é um direito básico. Então, ninguém pode tirar. Um preso, um detento tem direito à saúde. Se um detento tem direito à saúde, todo mundo tem direito à saúde. Tá? Então, vamos saber diferenciar bem. Isso é um ponto importante, porque a pessoa não vai poder se exercitar. Tem que poder. Exercício físico, atividade física e esporte são 3 coisas distintas. Então, o pessoal precisa só saber trabalhar direito o exercício físico. Eu falo, pessoal, não coloca, assim, olha o toque, né? Já dá a dica. Faz assim, pessoal, não vamos colocar suspenso assim, treinando com fulano de tal. Não, cara, postando foto, marcando gente. Se for postar, velho, passeando. Você tira a foto antes, né? Se for mulher maquiada, se for homem, talvez maquiado, não sei. Não treinando junto. Né? Pô, eu tô aqui passeando em Campos do Jordão, passeando em, sei lá, na Ilha Bela. Tô aqui, tô com a minha bicicleta, ela disse bem. Assim, o atletismo, né? O fulano tem os tênis dele, ele pega, coloca o tênis e vai correr na rua. Quem tem uma bicicleta, a bicicleta é minha, vai pedalar. Tua. Você pega, monta em cima da bicicleta e anda e pedala. Assim, por mais que eu não possa treinar com alguém, se eu já treino há um determinado tempo, o mínimo eu já vou saber fazer em cima da bicicleta. Sim. Uma periodização rápida aqui dentro da minha cabeça, já consigo traçar para o meu objetivo. Você consegue treinar e manter sua saúde. Isso, isso, vamos falar dessa forma, manter a saúde, entendeu? Só que o pessoal às vezes não se toca e a vaidade fala mais alto. Uhum. O pessoal acaba postando algo que não deve. E esses que não deve é o que pega. Entendi. Tá? Teve uma atleta que simplesmente estava suspensa. Ciclismo? Não, aí a gente deixa... Eu querendo pegar os caras de ciclismo. A gente deixa nos detalhes, né? Polidense. A gente deixa nos detalhes, né? Que pegou lá a caramanhola, a garrafinha, e entregou na mão de uma atleta que estava competindo. E ela estava suspensa? Ela estava suspensa. Tiraram foto, fizeram tudo. Mandaram para denúncia. E ela acabou, faltavam o quê? 6 meses para terminar? Ficou 3 meses. Ficou mais o período em dobro. O importante falar disso que o Jô tá falando, pra galera que é meio, assim, não entende muito da antidopagem,
é que tudo que diz respeito ao Código Mundial, padrão internacional, é para atleta e pessoal de apoio. Então, né, isso daí é importante falar, porque às vezes a gente não consegue achar essa conexão. Então, assim, se você vai ler o código, tudo que você lê do código, ele é para o atleta e o pessoal de apoio. Quem é pessoal de apoio? Todo mundo que está em volta de você. Então, sua filha, sua mãe, seu treinador, suas alunas, sei lá, imagina todo mundo, sua médica, seu massagista, seu físio, todo mundo que te apoia no seu sistema global do esporte é seu pessoal de apoio. Então, não só diz respeito a você, mas qualquer pessoal de apoio. Então, a pessoa está suspensa e ela vai dar um treino, ou vai ajudar num apoio, ou vai fazer uma massagem, entendeu? Entendi. Então, diz respeito também ao pessoal de apoio. Entendi. Por isso que é uma associação Ficou bem proibida. claro, porque muita gente não sabe disso. Né? É. E se lê, tá bem assim, tá bem descrito, bem discriminado como faz o pessoal de apoio. Agora eu vou entrar num tema bem polêmico, capcioso. Se vocês não quiserem Eba. responder, vocês falam, não vou responder. Vocês já viram algum Pera, caso? licença, eu vou no banheiro. Vocês já viram... Corta. Não, eu tô brincando, né? Você já sabe. Vocês já viram algum caso de doping ser abafado por algum interesse comercial, de patrocinador ou até mesmo político? Então, já soube, mas não oficialmente. Tá. Então, Porque assim, isso é uma coisa que fica meio embaixo do tapete mesmo, né? é. A cara do Não João. soube. João não... Não, eu nunca- realmente, é porque eu sou, nesse quesito aí, eu sou extremamente puro. Eu acredito muito no sistema. Tá? E vou ficar muito decepcionado Se isso acontecer. se isso acontecer. Uhum. Então eu não acredito que, vamos lá, a partir de 2016. Sim. Antes de 2016, Em eu não 2016, a questão da ABCD que entrou para sei. Isso. regulamentar tudo. Ela já existia regulamentando, mas levou uns puxões de orelha da UADA e aí ela precisou concentrar tudo para si. Assumir. E aí a lei foi alterada, tudo. Uhum. A partir daí eu não vejo nenhuma lacuna Tá. deixada por elas, tá? Então, Não, isso é muito bom. Saber Não, mas, Não, por é. exemplo, você vai falar do caso do tênis, internacionalmente Ah, tá. falando. tá. É tá bom. ridículo. Eu não Não, sei se tá. acompanha tênis, mas, meu... Pouco. É. Mas o que aconteceu? Conta. Não, o cara, o número que hoje em dia é número 1 do mundo, acho que ele é o número 1 do mundo, né? Também não entendo, assim, absurdo de tênis. É que eu gosto e acompanho um pouquinho. Mas o cara caiu e abafaram ali a advertência. Não deu em sei, nada. não deu em nada. E todo mundo da comunidade ficou espantado com o que aconteceu, né? A Então- Serena Williams falou, se fosse comigo eu teria levado 4 anos fácil. Sim. Então assim, você ouve de uns boatos. Eu nunca soube nada oficialmente, Sim. mas de ouvir esses boatos, eu acho que tem muito, assim... Pode ter, mas não chega ao nosso conhecimento É. também. Não. E se chega dessa forma, né? Sim, É, por notícias, Como um boato. né? aí eu não... Mas oficialmente, assim... Assim, a UADA fez uma defesa enfática com relação a esse caso do tênis, que eles chamam de AITIA, né, que é a Federação Internacional de Tênis. E eles defenderam todo o procedimento. Não só defenderam esse procedimento, como também defenderam o caso das chinesas, da TMZ. Foram 23 atletas envolvidas em um escândalo, não sei explicar direito Aquela o fato. que elas engravidaram. Não sei explicar o caso em si, mas eles fizeram uma defesa enfática do que aconteceu lá. Tá. E quem bate muito nessas decisões dadas é a USADA, que é a Organização Nacional Antidopagem dos Estados Unidos. uhum. Então eu sigo a USADA e a USADA fica toda hora batendo na UADA com relação a, Entendi. Esse caso. a esses casos. Mas aí é briga de cachorro grande, Tá. o procurador aqui fica só... O observando. próprio caso do lance, né? Diziam que a UCI encobertava tudo. Sim. Até tudo vir à tona e o cara denunciar e tudo acontecer. Só que aí o CI Então, caiu, né? Aí não teve como mais Então, abafar, né? Não. Chega um momento que o negócio explode. Explode. Ô, gente, Xande e João. Eu falo gente, mas... tô falando, Gente. Né? Xande e João. Qual foi o caso mais difícil, controverso, que vocês já participaram, assim, tiveram conhecimento aqui, no Brasil? Nossa. Aí envolve questão de direito. Assim, foi extremamente interessante, cara. Eu, dentro das minhas colas aqui que eu fiz para me embasar, eu tenho... Olha isso aqui. Essas aí são Colinha só do as... João. não adianta
Ele gosta de rabiscar, gente. Adoro rabiscar. Nós são 8 padrões internacionais, fora o Código Mundial de Estopagem. Tá? O Código Mundial de Estopagem ele funciona como uma Constituição Federal, vamos falar assim, trazendo aí para o nosso lado, né? Da República Federativa do Brasil. A Constituição rege e as leis, elas seguem aquilo que elas meio que regulamentam o que a Constituição fala. Assim, grossíssimo modo. A mesma coisa acontece com a dopagem. Então, nós temos um Código Mundial de Dopagem e os padrões internacionais basilando aquilo que determina o Código Mundial de Dopagem. Uhum. São 8. Tá. Junto com esses 8 padrões internacionais, eu fui atrás porque achei um dado extremamente... Eu anotei hoje isso, eu não sabia. São 12 guidelines, fora os 8 padrões internacionais. São 60 documentos técnicos, quem usa mais é o laboratório, e mais 13 cartas técnicas. Então a gente precisa tentar arrumar um jeito de entender tudo isso aqui e jogar dentro de um processo. O que aconteceu no caso em si? Você tem a amostra A e a amostra B. Eu não vou citar nem nomes e nem a modalidade, tá bom, porque o caso ainda está pendente do julgamento de embargo de declaração. O atleta embargou. Você tem a amostra A e a amostra B. A amostra B vem até um pouquinho menos assim, é a primeira que você despeja, né? Depois você joga o resto da urina na amostra A. Você tem um prazo para abrir. Então, quando cai ali o processo na gestão de resultados, segunda fase do processo que eu mencionei lá atrás, a gestão de resultados manda uma cartinha para o atleta: opa, fulano, foi detectada a substância tal no seu corpo, você tem 7 dias para se justificar, 7 dias para pedir a abertura da amostra B ou os documentos do laboratório, e você tem mais 7 dias para tudo, tá? Para contestar a eventual suspensão provisória aplicada pela BCD. Nesse caso em específico, terminou, a gestão de resultados concluiu o processo, chegou na minha mão. Assim, cara, legal, João. Comecei a ler o processo do começo ao fim e a BCD, a gestão de resultados, ela batia muito na tecla. Nós não vamos abrir a amostra B. Falei, caraca, mas isso aqui eu falei para vocês aqui, mas contraditório, ampla defesa. Então, esse que é o ponto. O atleta não pediu no prazo de 6 dias. Ele pediu depois. Ele pediu depois de mais de 35, 40 dias a abertura da análise da amostra B, desculpa. Aí o que eu fiz nesse caso em específico? Por isso que eu falo que para mim foi muito desafiador. Sendo a ABCD um órgão da entidade pública direta, ela tem que seguir o que a norma determina. Então tem que ter alguma fundamentação para isso que ela está falando. Se ela está falando não, é porque não. Mas tem que ter fundamento jurídico para tanto. Então eu comecei a estudar o primeiro Código Mundial de Dopagem, dizendo que é direito do atleta abrir a amostra B. Eu falei, e aí, né? Aí abro o padrão internacional de testes de investigação, tento achar alguma coisa, eu falo, aqui está dizendo que uma substância, a depender da substância, ela pode degradar. Eu falei, como assim ela pode degradar? Aí lá vai eu direto, padrão internacional de laboratórios, outro padrão internacional. Nossa, tem que manjar de tudo um pouco. Tem de tudo. Mas assim, é muito legal quando você começa muito legal. A ver. Aí eu comecei a ver o padrão internacional de laboratórios. Eles falaram assim, segundo os documentos técnicos, as substâncias sim podem degradar. Como que é degradar? Como assim? Ela some, desaparece. Degrada. Ela não mas se presta na mais. amostra A ela apareceu... Aí ela não apareceu na amostra B? Não. Corre-se o risco da amostra B ficar degradada. Entendi, tá bom. E aí ela perde a validade. Entendi. Isso tudo está documentado. E aí, perdendo a validade... Não adianta nada a amostra B. Para aquela substância X que eu estou falando. Mas aí vale a A. Aí vale a A. Tá. Aí vai valer a não A vai de qualquer jeito. Não vai anular a A. Certo. Mas de jeito nenhum. Tá bom. E aí o que eu fiz? Eu abri o padrão internacional de laboratórios e falei assim, poxa vida, a substância... Eu falei, deixa eu ver qual a substância que o atleta caiu. Aí eu vi que era uma substância X, aí eu abri o documento técnico da substância X. E viu que realmente poderia. Ela poderia degradar. E eles são categóricos. O documento técnico ele fala, aí vem termos técnicos que só bioquímico vai entender, ou químico.
Assim, a amostra vai degradar por conta disso, de tais elementos. Entendi. Aí o documento técnico ele descreve o que acontece. Entendi. Então, nesse caso em específico, a tese do atleta era somente a abertura da amostra B, ausência de contraditório e ampla defesa. Em específico, ampla defesa. Então, abriu, degradou e... Degradou. Não abriu. Não chegou a continua abrir. fechado. Porque tá em andamento ainda. Não, vai continuar fechado. Eu Tá. acho, assim, eu desconfio porque eu já percebi que o atleta pediu, o advogado... Já sabendo atleta, disso. Não, o advogado já pediu para saber quando vai ser o trânsito em julgado da decisão. Entendi, porque já estão esperando uma decisão não favorável. Exatamente. Aí eu tô achando que eles vão procurar o Poder Judiciário para tentar. Mas foi o caso, assim, mais... Tiveram outros casos que, assim, eu falo para ela, eu fico 5 dias para fazer uma denúncia. O pessoal acha que eu faço em 1 hora. Quando você lê, você fala, João. Não é simples, né, João? Não é. Fica Você nervoso. demora. E eu fico nervoso, ela me conhece. Fica nervoso. Fico nervoso. A Xanda já até sabe quando Coça é um caso a cabeça. Coço. A Caso Vicky cabeludo, a até, Xanda a já Vicky tá- fala, nossa, tio Jota tá coçando a cabeça porque o negócio tá feio. Não, E eu anoto tudo, eu faço rabisco, depois muito bom. eu começo a ler, eu falo, o que eu escrevi aqui? Não sabe nem o que escreveu, Nem o que mas... escrevi. Agora, falando de doping no amador ainda, substâncias e tudo mais, né? O ciclista que faz reposição hormonal, né? Com prescrição médica, ele tá se dopando? Tá se dopando. Tá. E o É só médico você tá pensar administrando. no óbvio. É o que eu sempre falo pra todo mundo que me Não pergunta. importa a dosagem. Não. Já vamos falar Porque disso. assim, tudo que não é o seu corpo que produz, que você põe de fora pra dentro, não existe. Mas é bioidêntico. Mas é não sei o quê. Mas é a dose mínima. a É o dose que eu mínima precisava. Não tem dose mínima Não existe. em relação a doping. Botou de fora pra dentro, é proibido, entendeu? Uhum. Então não tem margem pra isso. E é aquela coisa que a gente sempre discute, eu e o João. Se é uma coisa que você precisa, é uma coisa que vai te fazer viver, é uma coisa que se eu não fizer uma reposição, posso ter uma osteoporose, quebrar um osso andando. Tudo que você precisar Então, e que... a pessoa que anuncia, desculpa te cortar, você já Manda continua. bala. No Instagram, que ela faz reposição hormonal com um médico, não sei o quê, e ela pedala, ela tá já se... Já eu se denuncio lascou. várias dessas. Já? Já. Ela já tá ali se colocando como que fala? Se condenando. Gi, É. presença e uso são 2 coisas distintas, tá bom? Presença é tudo aquilo que eu falei até agora, laboratório, detecta a presença da substância XPTO, YZ, manda para a gestão de resultados. O uso da substância, aí cai a confissão. Entendi. Então, o atleta Confissão. que fala, eu estou tomando, meu amigo, Estou fazendo reposição hormonal. cuidado Já pode com ser isso. suspensa. Vai ser vai sofrer vai. toda uma investigação pra... Vai. Mas é muito importante falar disso, né, Gi? Ainda mais no mundo que a gente vive, porque a mulherada, quando vai ficando mais velha, a gente tem a menopausa, é um negócio, é fato, não pode ser tabu de falar. Então a gente vai chegar numa idade que a gente não vai mais produzir hormônio, que a gente vai ficar largada na cama, a gente não vai conseguir acordar 4 horas da manhã para pedalar. Então isso vai chegar para mim, vai chegar para você e chega para todo mundo. Então, é uma coisa que se discute. Eu falei até pro João, a gente tinha que um dia chamar um médico para discutir essas questões, mas um médico da CAUT. Porque tudo que você precisa tomar, você tem que mandar um formulário, preencher um formulário e pedir uma autorização de uso terapêutico. E nesse sistema da autorização de uso terapêutico, tem uma junta médica que vai analisar esse seu pedido, vai analisar sua doença, sua necessidade e se existe outros métodos que você possa usar que não sejam proibidos e que ajudem no seu problema. Esse sistema é Isso a CAUT. entraria uma reposição hormonal. Então, aí de repente sim, é o Poderia que eu falei entrar. pro João. Pode de ser que repente, sim, não é a você parte pode técnica, pedir, entendeu? Entendi. Agora, o que eu falo muito pro João, que é o que acontece, que eu vejo mais, tá? Quando uma pessoa vai fazer a reposição, ela tem, 50 anos, ela vai fazer uma reposição hormonal, o pessoal quer repor para um hormônio de 25.
não quer repor para um hormônio de 45. Sim. Então, assim, não é um mínimo de sobrevivência. A galera quer repor para você ficar como você tinha 25 anos de idade. Entendi. Então, o negócio também vai fugindo muito da alçada. Se perde, né? Mas que vou dar na cabeça da Mariane Vosa. Essa é a importância. É fácil. Eu vou pegar o com dela. Agora, vocês acham que é possível competir em alto nível sem usar absolutamente nada? Sempre vou achar que sim. Sim. Sempre vou achar que sim. Eu sou a prova viva de ver muita gente, quando eu trabalhei no clube e ainda frequento muito clube, você vê muita gente que é limpo, que se preocupa com isso, que adora ser testado e que fala, nossa, ainda bem que teve teste, porque eu que sou limpo e não tomo nada, vão derrubar os caras que estão dopados aqui. Ai, gente, eu queria muito ser testada. Eu gostava quando eu era testada. Você nunca foi? Nunca fui. Quando eu remava, eu fui testada. Mas eu nunca fui também. Eu queria. É difícil, eu não vou ser testado, porque o que eu faço não tem teste. Eu fui, achei bem constrangedor o teste. Não, imagino que seja, mas é legal. Mas eu curti muito, assim, porque o dia que eu fui sorteada, eu tava era um paulista, nem era um brasileiro, nem nada, era um paulista na raia. E eu tava remando um double, né, que é um barco com 2 pessoas. E era o dia do meu aniversário. E eles sortearam uma do double para ser testada, que a gente ganhou a prova. Daí, primeiro, segundo e terceiro, eles sortearam uma de cada barco para ser testada. Eu fui sorteada. A menina que estava em segundo, que foi sorteada, começou a dar piti. Como é que pode no Paulista ter teste? Falei, tá suja, não é arroz e feijão. Não é arroz e feijão, não. Essa aí incrivelmente sumiu e nunca mais apareceu. Mas na época eu era, sei lá, eu tinha uns 28, 26. Eu não era do tribunal. Eu nem sabia, nem tinha feito direito, nem sabia dessa parte toda da sistemática. Mas quando eu fui testada, eu me senti muito acolhida, porque eu falei, nossa, que legal, porque eu me ralo aqui de treinar. Tomo o quê? Whey, creatina. Você quer que teste mesmo. Eu falei, tem que testar mesmo, porque essas fica mais justo, né? Então, assim, eu gostei muito e eu acho, sim, que é possível. É só a questão de treinar, ter foco, disciplina, que um monte de gente chega lá limpo, né? Concordo. Eu ainda acredito que tenham mais atletas limpos do que atletas sujos. Eu ainda sou o mundo de Poliana. Você ainda tá romântico. Não, é estatístico. São 5 mil testes para 50 que caem no tribunal. Sim. Mais ou menos isso. Eu como a gente vive nesse mundo de denúncia, inteligência, investigação. Você só vê quem cai, né? Então, a gente acaba pegando muito a parte podre, mas tem a parte linda de lá que, tipo, a galera é limpa mesmo. E agora, não é a última pergunta, mas já estamos caminhando para o final. Vocês acham que o doping está na frente do antidoping? Eu acho que eles estão evoluindo muito, tá? Vamos lá, a antidopagem ela é nova. A antidopagem tem 26 anos. Ela começou em 1999. A gente acabou de falar que 26 anos não é nada para um sistema jurídico que está começando agora. Nós vamos para um outro padrão internacional. De novo, o padrão internacional de teste de investigação vai ser desmembrado. Ele já foi desmembrado umas 4 vezes, tá? Assim, gestão de resultados, laboratórios, tudo. Então, já foi desmembrado. E cada vez eles vão melhorando, tá? Só para você ter uma ideia, eu deixei anotadinho aqui, ó, da lista de substância proibida, nós temos, por exemplo, uma substância que se chama S0. Não conheço. Pois é, ela começava no S1 e ia tudo para baixo aqui, né? E a S0 são substâncias não aprovadas. Não aprovadas por quem? Pela agência de vigilância de cada país. Chip da beleza, não é aprovado pela Anvisa. Tá vendo? Você não pode então usar. Ela é se você usar, independente é uma substância de ser... não aprovada. Tá. Não, mas daí seria aí cai uma pergunta. Mas substância não aprovada é diferente de substância ilícita. Sim, diferente. É diferente. Tá bom. Aliás, as substâncias que estão na lista de substâncias proibidas... Ela só não é aprovada porque ela não foi estudada ainda. Elas são todas, vamos deixar claro Ou às isso. vezes estudadas e tidas como perigosas. Elas são todas lícitas. Elas bom. não são ilícitas, elas só são proibidas dentro do esporte. Porque são todas substâncias... Sim, você usa para outras coisas, enfim. Exato. Né? Eu fui por conta do meu... Cocaína é ilícita. É verdade. Mas na verdade é o bem que cai, né? Tá, a maioria é lícita. Não, você tem ali alguns narcóticos e canabinoides, né, S7 e S8, que de fato elas são ilícitas. Isso é bem drogas, corrigido. Né? São drogas. Ela me corrigiu de forma magistral. Então eu concordo, nem todas as substâncias que são ilícitas. Mas mundo achar que pode. Essa substância ela foi não é uma substância, ela não foi aprovada.
Então não existe ainda. Ela não tem nenhuma definição ainda Não. do que é. E nós temos ali aquelas, que são siglas agora, 50, 51, Tem. que são GW. SARMs, Enobosarm, tudo. São substâncias que em outra época elas existiam, mas elas não eram aprovadas. E elas não foram nem aprovadas, Não mas foram. ela já consta como... Na lista de... já consta na proibidos. lista de proibidos, porque os atletas continuam Porque tomando elas não mesmo. foram aprovadas, daí se você entrar no Mercado Livre, você Você compra. compra. E ela não é permitida. E é um negócio que fugiu de controle do laboratório, né? Fugiu. Lembra eles explicando pra gente? Foi uma substância que surgiu num laboratório, numa experiência de rato. E surgiu uma substância que ela quebrava a molécula de gordura e produzia 4 vezes mais energia do que a molécula de glicose. Meu Deus do céu, que Então, bênção, não né? é? Jesus amado, né? Porque você fica com mais energia e Que seca a bênção, gordura. nossa. Todo mundo Não, me amou. dá o nome da substância, por favor. Todo mundo amou. Por favor, só para anotar vamos aqui. anotar aqui. Aí o que aconteceu? O cara que descobriu isso levou isso pra fora do laboratório e começou a testar nos ratos. Falou, nossa, olha o que eu descobri e tal. Testou em um monte de rato. O que aconteceu? Morreram Todos os todos. ratos morreram. Aí ele falou, nossa, não podemos usar. Aí proibiram, falou, não sai daqui. Mas sempre tem alguém, um gênio. exato, que vai vender isso daí. Então isso vendeu, hoje em dia vende, é normal, tipo, você acha em qualquer lugar. Eu fui numa nutróloga uma vez, com esperança dela me deixar melhor, porque eu tava vindo Ela te ofereceu esse medicamento. na lata, botou assim Qual é o a nome, gente? Vocês receita. não podem falar o nome do medicamento? Não sei se era SARMs. era SARM, É. era um SARM. Mas É se o chama SARM? SARMs, o é tipo uma sigla Enobosarm, dele. tem mais é. um outro. Nossa, eu nunca ouvi falar, E ela gente. botou na receita e falou assim, ó, Nossa, faz os exames, mas vamos começar por aqui, vai tomando isso daqui, é manipulado, tal, era manipulado, nem tinha o remédio A hora que você mesmo. viu, você nem Aí sabe, eu você já olhei sabia. e eu já tinha explicado pra ela que eu era atleta, né, tipo, que eu não podia tomar nada além do que é permitido. A hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, mas eu não posso tomar isso, que eu vou ser suspensa se eu for testada. Aí ela, nossa, ela entrou assim, ela pegou, puxou a receita da minha mão, rasgou, jogou no lixo, falou, Tacou olha, fogo. como eu atrasei a consulta, nem vou te cobrar a consulta, pra eu não ter nenhuma prova contra ela, cara. Foi bizarro, né? Porque isso é Eu, administração. eu cheguei em choque com ele em casa, eu falei, meu, você não acredita o que aconteceu comigo? Que loucura. A mulher dando isso pra mim, querendo dar isso pra mim. Eu falei, Não, né? por isso que é importante, assim, ser primeiro em médicos, nutricionistas, nutrólogos sérios e enfatizar que você é atleta, Sim, né? E que mesmo amador, Excelente. você tá É. sujeito a você tem que dizer. um teste, você tem que dizer. Tem que dizer. Eu lembro quando eu ia e fazia manipulados, ela fazia questão, a minha nutri, de colocar que para fazer manipulado, fazer separado, manipulação separada por causa de contaminação cruzada, Isso. porque isso também existe. Então você tem que ter esses cuidados e eu falo que como amador ou profissional é sua responsabilidade também, 100%. né? Sim. Você não pode ficar à mercê do, porque o médico me deu. Não, você Não. também precisa ter interesse em ir lá pesquisar, ver, será que eu posso tomar isso? Será que É. isso aqui, né? Eu Já a acho gente que- tem uma plataforma da ABCD Isso aí é feita legal junto deixar com a registrado Anvisa, aqui. que é o cheque jogo Fala limpo. qual que é. Pelo amor de Deus. Cheque Jogo Limpo, E você chama. você não precisa nem pesquisar o nome Você da, entra no da site, substância. No site da BCD, você entra, vai ter um íconezinho lá, Cheque Jogo Limpo. Você clicou lá, vai abrir uma plataforma que é deles com a Anvisa. E lá você digita o nome do remédio, não precisa ser o princípio ativo. Então, sei lá. Neosaldina. Novalgina. É, Novalgina. Começa com Novalgina e fica melhor, né? Novalgina é Novalgina tranquilo. é dipirona. É dipirona, você não precisa colocar dipirona, você põe Novalgina, ele vai aparecer se é permitido ou proibido fora de competição ou em competição. Sim. Então ele aparece 4 quadrinhos, assim. Então, dá pra todo mundo pesquisar qualquer coisa, porque antes a gente tinha que pegar o princípio ativo, dar um F5 na lista proibida, lembra? Era mó difícil. Agora ficou simples, É. então qualquer um tem acesso. Isso, E aí, você então- se você já joga a Neosaldina, ele vai aparecer 2 quadrinhos embaixo, um vermelho e um verde. Vermelho, proibido em competição, permitido fora de competição Em por competição conta você da diz o quê? Um dia antes. isometepteno. Então, eu não Depende. tomaria nunca um dia antes, depende muito do metabolismo da pessoa, janela de sair do detecção. corpo. Nunca. Tem que ver a meia-vida, né? É. Que fala, É. enfim. Assim, dexametasona eu já ouvi dizer que são 30 dias para sair do corpo, aquela que você toma na O Diprospan, Diprospan. que é a corticoide, né? corticoide. Aquilo dizem que demora 30 dias Sim. para sair do corpo. Sim. Então, depende muito da substância e do metabolismo. Uhum. Né? Então, e se você jogar lá, Decadurabolin, aí vai aparecer do lado o nome da substância, decanoato de nandrolona, a nandrolona que é proibida. E embaixo os 2 quadrinhos vão estar vermelhos. Proibida em competição E e fora fora de de competição. Exato. Certo. Então é um mecanismo que funciona bem.
Olha lá, fica a dica, vocês procurem, se 100%. informem. E também entrar em Importante. contato sempre, cara. Conversa, porque é importante ter noção do que se toma. Você disse tudo, Gi. O atleta é responsável por absolutamente tudo aquilo que ingere e tudo aquilo que ele faz. Né? Nós temos aqui uma série, você falou do caso do contador, né? Da carne Assim, estragada. então, o clenbuterol, eu até fiz a anotaçãozinha aqui, cara. Ela existe sim, a contaminação por carne, mas está no documento técnico da UADA, na China e no México. Então, se você passou são na regiões China e no específicas. México, eles injetam clenbuterol no gado. Então, você acaba ingerindo a substância e vem para... Teve um atleta do E Palmeiras... ele não caso, estava não nem na teve? China nem no Teve. México. O cara só comia a comida que a confederação levou. Tipo, sei lá, finge que a CBC leva vocês pra competir numa cidade que tem contaminação e leva a comida do Brasil. Ele comeu direitinho. Aí um dia ele saiu e comeu um McDonald's. Um McDonald's. Meu Deus. Mandou Mas um conseguiu burgão provar. lá e daí Conseguiu. provou que tava Parou em contaminado. gestão de Ai, que resultados. bom. E aquele caso do Nairo, que foi recentemente também no Tour, que eu acho que ele... Ele usava tramal, não era? Tramal. Tramadol, daí foi proibido. Foi proibido e gerou uma confusão. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele tinha sido suspenso, mas depois voltaram atrás, porque, enfim, na época que... Tá bom, Você foi lembra? ele que deu a porrada no ônibus. Foi, não, Foi. não, esse aí foi o Egan Bernal. É. Não, o Nairo foi num giro no Foi Tour, o agora Tramal. Não não era lembro. uma Vuelta? Ou a volta Não, o Tramal, a história do Tramal é interessante. Porque a UCI Porque proibiu a primeiro, né? UCI proibiu. Então, mas aí tinha a UADA não tinha proibido, não foi um lance Ainda não assim? tinha proibido. E aí depois que aconteceu esse caso com o Nairo, de novo, o ciclismo sendo a pedra filosofal do negócio, né? Eles falam assim, mas por que Tramal não dá? Poxa, eu não sei se eu passei por um acidente Você já recente. tomou tramal na vida? Jesus Já tomei, amado. já tomei. Meu, que Pato. é isso, cara? Você pedalar uma bicicleta a 70 km mata por alguém hora, ou você se mata. mata. Ou se mata. É isso, Eu cara. tomei no pós-cirúrgico, lembra? Eu ria no sofá e dormia. Ria e dormia. Gente, não pode. Não. Então, Nem é pela você- questão em si do ganho de performance, né? Acho que Não, nem Porque é. muitas vezes É. a substância, aí vocês podem falar melhor que eu, não é que ela é proibida só por causa do ganho Não, de é performance. ética e Você saúde. tem outras Envolve ética e saúde. Você vai Ótimo. colocar a saúde do em atleta primeiro em risco. lugar. Isso sempre vem em É que primeiro nem lugar. beber no automobilismo. A bebida não é proibida nos esportes normais, Sim. mas no automobilismo é proibido. Mas não porque Você se coloca em risco e o coloca cara os vai outros matar em risco. alguém num acidente. Total. Exatamente. Imagina se o cara toma os gorós e vai fazer um arco e flecha, né? Pô, Não, meu legal, Deus do interessante, né? Vai acertar o cara que tá na plateia. Ó, chegou a nossa resenha aqui, Sobrado ou na Roda. Ixi. Boa. Eu vou colocar aqui algumas questões e vocês vão falar se vocês estão na roda ou sobrados. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Consultar um médico antes de usar qualquer suplemento ou medicamento. Na Na roda. roda. Na roda. Esse é bom. Tem que Esse eu consultar gostei. mesmo. Tem, sim. Pedir dicas de pré-treino forte no grupo de treino ou de pedal sem saber a composição. Ixi, Sobradaço. sobrou no já. É. Olha, gente, olha Não. os ingredientes de tudo. Isso aí é até bom falar, Gi, porque não só é ruim pro esporte, mas muitas pessoas têm problemas cardíacos e não sabem. Então, é um perigo esse negócio de pré-treino. Eu falo por mim, eu tenho um acompanhamento da cardio certinha, então a gente sabe tudo que pode Estimula desencadear, porque às vezes a pessoa pode ter ali uma arritmia muito forte durante um treino por conta de um pré-treino, entendeu? E não sabia que aquilo podia desencadear isso. Sim. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado com o pré-treino. Não só o pré-treino, mas também, né? Assim, eu falei que eu tava um pouco explosivo, né? Eu tava no pelotão conversando, né? Eu tô um pouco explosivo por conta do choque que eu tive na cabeça, tô tentando me conter um pouco mais. Aí, pô, dentro da ciclo, mas você já tentou usar o THC? Falei assim. Aí. Pra mim que você tá falando assim, isso? Pô, não pode. A resposta na lata foi: não pode. Não, mas é permitido. Não é permitido. THC não é permitido. Virou. Virou festinha, modinha Nossa, agora Gente, também. desculpa, o que é THC? THC é o princípio ativo da maconha. Da maconha. Tetrahidrocannabinol. Não, e agora tem um monte de Ah, o cara- atleta então- sendo patrocinado, aí atleta cannabis e não... Nossa. Não, aí, cara, aí me falou assim, mas o CDB, ele é permitido.
É um dos substratos da folha da maconha. Gente, eu preciso É me informar permitido. mais sobre substâncias. Eu tô aqui, oi, o que é? Assim, Tô aqui vendida na história. Pois né? e o pessoal ainda Eu só tomo whey e coloca. creatina. E minha mãe já acha que é bomba. Xanda, esses pó de chocolate Esses que pós. você toma não faz bem, viu? Fulano que morreu com isso. Ai, meu Deus. Não, eu não arriscaria nem tomar o CBD, canabidiol, CBD. Eu não arriscaria porque você corre o risco ainda de ter um reflexo ali do THC daquilo que eu já pude observar. Entendeu? Então Sim. a pessoa fala, olha, eu só usei CDB e aí aparece THC. Tipo, é você porque tampou não o era tão ouvido puro. assim, porque fala, meu Deus, não posso assim, ouvir isso. Não posso ouvir isso, por favor. Né? Tipo Pra isso. mim, não. Recusar teste antidoping numa prova oficial. Ou jamais. seja, falar, senhora. Senhora. Não, de jeito nenhum. É, Sobradaço. isso é importante também falar, né? Que Fala, não são, porque recusar, né, Xanda? É. Você tá meio que se denunciando ali, né? É, o João fez até uma colinha aqui, ó, pra não esquecer. Cadê Tá a aqui, colinha ó. do Mormeu? Evasão, Nós recusa ou temos falha. 11 infrações antidopagem. 11. Então, o presença de substância é só uma delas. Então, a gente tem outras várias infrações que você cai como se você tivesse Feito tido a mesmo. presença Uhum. da substância. Uma delas é fugir. É a fuga. É a fuga. Então, essa associação. pessoa, não vou nem falar que é atleta, que me falou do THC, eu não vejo ela competir de nada. Entendeu? Mas eu poderia cair em cumplicidade, talvez, porque eu estaria acobertando uma atleta que falou para mim que usa o THC. Então você já cometeu uma infração É aqui, aqui, ó, João. acobertar, cumplicidade. Se ela competir, você tá lascado. Eu né? tô lascado, eu vou ter que... Eu falei, opa, competiu, garota, você disse pra mim que toma... Aí eu vou ter que comunicar BCD, eu não sei. É difícil, né? É uma difícil, situação dessa. é difícil, né? Porque Imagina... você pedala, você tá no meio dos atletas, Exato. Uma saia dos justa, ciclistas, né? né? Você também, né, E Xanda? fica... Imagina vocês duas. Você ouve ali a aluna falando que que faz reposição hormonal, você fala o quê, né? Aí você fala, tá bom, legal, você toma, mas por favor, não entre em uma competição. É o que eu sempre oriento, né? Tá? Então não vamos brincar assim, senão você vai estar mal. Se recusar a treinar com um ciclista que esteja suspenso por doping. Aí é na roda, hein? Coladaço A no gente vácuo. falou disso ali atrás, né? Coladaço no vácuo. Se informar sobre substâncias proibidas, mesmo sendo ciclista amador. Coladaço na roda também. Na roda. Né? Sempre. Isso é importante. Como vocês já falaram, tem a forma lá no site da BCD, só entrar só lá, achar. pesquisar e aparece tudo. E essa crença de que se todo mundo usa, eu também uso. Nossa, isso já é sobrou sobrando. no sobrou no já. Sobrou no já. Sobrou 100%. Nem Eu andou acho um que a pouquinho na primeira roda. coisa que as Não. pessoas têm que ter medo é de morrer, entendeu? É, Antes de pegar um pódio. Muito. É verdade, mosca. porque Puta, mas, Xanda, você falou tudo. Mas o ego, às É. vezes, ele fica Corrói. tão acima de tudo que você acaba nem pensando na Não, ó, saúde, eu vou te né? falar, É quando muito eu- louco fato. isso. Quando eu entrei no mundo do antidoping, que a gente conheceu o Dr. Fernando Solera, que é o que faz o antidoping do futebol Conheço. e tal. Não, ele não faz no CBC Tá na também? CBC agora. Porque eu mas já quando eu assisti conheci uma ele palestra dele. É, né? ele é um Ele é fofo. fantástico. É. Adoro ele, Ele amigão. atrai o pessoal Mas e na abraça. época ele né, nem era gostoso. do ciclismo, nem nada, a gente conhecia ele no futebol. E ele me deu um livrinho que eles fizeram, que o começo desse livrinho era uma história, como se fosse um artigo, que foi feita uma pesquisa com mais de 80 mil atletas e tal, olímpicos, nível internacional, um negócio assim mais top. E daí falava, se você pudesse tomar alguma substância para você ganhar uma medalha olímpica, você tomaria? Tipo, 80% respondeu que sim. E se essa substância fosse te matar, mas mesmo você soubesse disso, e mesmo assim você tomaria para ganhar uma medalha olímpica? 90% respondeu que sim. Então, assim, é uma coisa que, tipo, se as pessoas Choquei. pensando... eu fiquei chocada, porque eu mas falei, nossa, isso é as pessoas para conquistar uma medalha não têm medo de morrer. Então, assim, a gente vê muito caso na parte da saúde, né? Câncer, pessoas que têm já o fígado destruído de tanto tomar anabolizante. Eu já vi meninas novinhas, meninos novinhos terem a parte do fígado totalmente comprometida de tomar anabolizante. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa tá ali naquele foco. E assim, eu imagino, né? Quem toma a substância e fica num grau de potência, de performance, de shape, né, e tudo, depois que para, aquilo lá vai diminuindo, certo? Então,
a pessoa que toma, ela nunca vai querer parar de tomar, porque ela nunca vai querer ser pior do que ela era antes. Pô, quantas vezes você teve alguma coisa, você ficou doente? Eu agora, voltando da cirurgia do joelho, tô muito pior do que eu era antes. Meu, já dá uma frustração. Então, imagina aquela pessoa que toma e tá top, ela não vai parar. Então, vira um ciclo vicioso. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que ter medo é de morrer mesmo, porque a performance, a medalha ali vai durar 2 dias no Instagram, todo mundo aplaudindo e comentando, e depois ninguém vai lembrar. No próximo campeonato, ninguém lembra. Eu falo, gente, depois do pódio, no domingo ali do giro, na segunda-feira, tem conta pra pagar do mesmo jeito. Exatamente. Ninguém paga os boletos com troféu. Não, você não vai levar o troféu ali pra pagar a conta. Fala, agora não chega mais boleto, porque eu ganhei, tô aqui no pódio. E não dá nem pra derreter, porque a medalha não é bem de ouro, né? Então. Nem isso dá. É latão, né? É latão. Então, muito bom. Vamos lá. Última pergunta, pra gente encerrar. Que mensagem vocês querem deixar para quem ama o esporte, ama o ciclismo, como eu, e quer competir de forma limpa, mas não quer se sentir prejudicado, pensando que tem outras pessoas ali se dopando? Eu acho assim que todo mundo que treina, não só no ciclismo, né, mas como a gente tá sempre nesse nosso mundo que vivemos dia a dia, mas assim, treinar primeiramente para você mesma. Então assim, saiba se superar, é o que a gente ensina todo dia lá, né, Gi? Então saiba se superar, saiba ser melhor do que você ontem, saiba achar a sua melhor versão, e acho que os resultados vão vir como consequência. E claro, se você sabe de alguma coisa, se você se sente ameaçado por alguém, por alguma pessoa numa prova, ou por algum sistema que rola em torno de você, você tem esse canal da denúncia que você pode se fazer valer dele. Agora, nunca entrar na sujeira para performar o que você acha que você não performaria. Porque além de você estar prejudicando a sua saúde, o seu psicológico também vai ficar abalado. Porque eu imagino que uma pessoa que ganha trapaceando, não deve ser uma vitória, assim, é legal, aparece e tal, mas no final no fundo, ali não, você sabe que aquilo lá é falso, né? Então eu acho que... eu amei sua resposta. Mas é verdade. A melhor resposta, de verdade. Então eu acho assim que primeiro é com você. Então é você saber superar e fazer o seu melhor e deixar os resultados virem. Essa é a melhor mensagem, assim, que eu tenho, que eu vejo que todo mundo tem que fazer em qualquer esporte. A Xanda arrasou por si só, né? Eu não preciso nem falar muito. Eu só falo, cara, pro pessoal acreditar no sistema. Se você parar pra pensar, uns 5 mil exames em média por ano, para cair uns 50 no tribunal, é muito pouco. Então o sistema, sim, ele funciona. E para os espertinhos de plantão, cuidado. A hora vai chegar. Faz aí. A sua hora vai chegar, velho. Não adianta, velho. Ai, gente, olha, foi uma aula. Tenho certeza que esse papo vai abrir os olhos de muita gente, ajudar muitas pessoas, até informar, né? Porque tem muita gente que nunca nem se importou com isso, né? E nem sabe que existe, não né? sabe às nem vezes. que existe. Nem então, é maldade. É muito importante, assim, esse papel de passar pra frente, né? Porque o que a gente quer ver mesmo são pessoas competindo de forma limpa, né? E a gente proteger o esporte que a gente ama e que a gente tanto defende no ciclismo, ou em qualquer outro esporte, que é a integridade, né? E o fair play. A gente quer ver velhinhos pedalando, né? A gente quer pedalar até os 99 anos. Exato. Exatamente. Categoria Master GGGGG. Obrigada. É isso. Obrigada, Euge. Eu agradeço muito, porque é o que eu falo pro João. Quanto mais a gente falar nesse assunto, mais pessoas vão conseguir saber que tudo isso existe, que existe um canal de denúncia, que existe um canal para procurar substâncias, que tem a gente, se quiser chamar e perguntar alguma dúvida. O Instagram de vocês também. Instagram Xanda9 Personal, no Insta, Xanda 9, número 9, Personal. E pode procurar, pode perguntar, porque a gente vai ajudando. E se a gente conseguir com que mais pessoas sejam informadas, isso daí vai se propagando, né? A educação, eu acho que é muito a base desse negócio. Tá? Perfeito. João? Ela não só é a base, como é um dos padrões internacionais editados pela OARA, que é o Padrão Internacional de Educação. Tá, não tá aqui na minha cola, mas isso eu consegui falar sem olhar para minha cola. Tá? Isso é muito importante, né? E Gi, parabéns.
Tá? Parabéns, porque você, pelo que eu noto, tá? Se eu cometer a injustiça com alguma outra assessoria, eu já peço desculpas. Mas até agora, a Lulu foi a primeira assessoria que fez um podcast desse. Tá bom? Então, eu tenho que te dar os parabéns, porque você está elevando, assim, o nível do debate, da discussão. Isso é importantíssimo, tá? Então, você, como sempre, está de parabéns, porque o que vocês já fazem com as alunas já é digno da mais alta nota. Você ali, a Xanda, todo mundo. Mas essa parte, esse pioneirismo, antes eu só via na CBC, que é muito bem feito pelo Paulo Schmidt e pelo Solera. E agora é a primeira vez que eu vejo uma assessoria dando a cara em um assunto que é tido como polêmico e não deve ser visto como polêmico. Uhum. A Xanda já deu o Instagram dela. O meu é João_Guilherme_Lau. Bem fácil. João Guilherme Lau. João Guilherme _Lau. João Guilherme Lau. Fica João _Guilherme _Lau. Tá. L-A-U. Tá bom. Meu irmão não sabia falar João, falava Lão. Aí virou apelido de infância. Eu achei que era sobrenome. Eu também, eu escrevi Minha mãe aqui. achava, ai, que João legal, sua Guilherme amiga Lau. japonês ou não? Aí a hora que você me mandou o nome dele, eu falei, gente, cadê não o Lau? É mesmo, né? Assim, não, e o pessoal às vezes... Cadê o Lau no nome? Eu faço palestra às vezes, o pessoal me chama de João. Com João vocês, Guilherme João Lau, Guilherme Lau, procurador da Justiça Esportiva de Itabuna. Eu nem corrijo, eu falo, maravilhoso. Que eu me amarro no apelido Lau. É meu irmão que me deu. Ainda bem que eu li aqui e não dei essa gafa, mas eu já tinha escrito João Guilherme Lau. É isso. Não, é sempre assim, Já virou codinome. E procurem, conversem. Eu não tenho problema em conversar com ninguém. Assim, até mesmo aqueles atletas que estão sofrendo a sanção, eu converso, eu bato papo. Eu já chamei a atenção de alguns instrutores do ciclismo, tá? Isso é fato. Eu já fui procurado por atletas do ciclismo também, já suspensos. João, posso fazer isso? Caramba, eu vou orientar. Na minha visão, não pode nada. E no máximo, assim, outra orientação que eu dou é entrar em contato com a ABCD. A ABCD ela vai responder também. Eles ajudam muito. Eles ajudam demais porque mesmo. você pode fazer consultas. Às vezes você tem uma dúvida. Por exemplo, Legal. você pega uma atleta que está entrando na sua assessoria e que, sei lá, você sabe que está suspensa. E você tem uma dúvida, você não sabe disso. Você pode mandar um e-mail para eles e consultar. Olha, eu sou a fulana de tal, eu trabalho assim, tenho uma atleta assim, não sei o quê. Eles vão te dizer. Eles vão. E é bom porque até se você fizer essa consulta e tiver a consulta deles não como uma prova, mas assim, como uma orientação para você, se um dia acontecer alguma coisa, você sabe que você teve toda a boa fé, entendeu? Você perguntou para a ABCD, você pesquisou nisso, Perfeito. então você teve a boa fé de se proteger no sistema. Perfeito. Então isso é importante também, né? Sempre. Educação é a base. E de novo, parabéns. Gente, pioneira parabéns. é pioneira. Amei, obrigada. Obrigada, Gi. Até o próximo episódio. Arrasou. Nossa, com Espero prazer. recebê-los vocês mais vezes aqui. Tomara. Com certeza, pode contar. Fechamos.